algum assunto, alguma coisa? Sim, não. Alice? Ei, gente. Oi. Dúvidas? Boa noite, boa noite. Bem tranquilo, não, gente. Então, vou dar uma pincelada em cada assunto para vocês estarem fazendo a prova, conseguindo respirar um pouquinho mais, tá? Vamos lá. Vou começar com corrente galvânica. Quem tem alguma dúvida sobre corrente galvânica? Ó, alguém? Gente, falem comigo. Não tem dúvida nenhuma, então, de nada, então, não precisa, né? Pro, Oi, Ana. não é dúvida, mas é só tipo que ela é uma corrente contínua, né? Que ela sempre mantém a mesma intensidade, no caso. Mesma, não seria tanta intensidade, vamos lá. Vamos aqui, um pouquinho mais. Ah, corrente galvânica. Quando a gente fala sobre corrente galvânica, a gente fala que ela, sim, é um tipo de corrente contínua. Mas quando é corrente contínua, é porque ela permanece em apenas uma direção. Ela é unidirecional, ela não tem dois sentidos, né? Uma hora ela não pulsa, outra hora ela contrai, né? Uma hora ela tá em cima, outra hora ela tá embaixo. Não, ela permanece unidirecional, ela permanece em apenas uma direção, tá? Ela caminha apenas na direção do polo negativo para o positivo e assim vai para fechar circuito. Por isso que tem dois eletrodos, um positivo e um negativo, para fazer com que ela feche em um circuito, junto com o paciente que vai estar com o eletrodo passivo, beleza? Agora, na corrente galvânica, entra três critérios, né? Três técnicas, três modalidades na corrente galvânica, que tem mais a ionização, eletrolítese e desicrute. Não vou falar muito de eletrólise porque eu não falei, né? Não aprofundei o assunto com vocês na aula, né? Então, vamos lá. Desculpa. Quando eu falo de ionização, eu venho falando que é uma iontoforese, que acontece? É um equipamento que facilita a permeação de ativos com a corrente, né? Então, administra substâncias através da pele com propósito terapêutico, ou seja, ela pode ser ativos à base nutritiva, à base de ureia, colágeno, elastina, sim, seguindo o nosso objetivo, a vitamina C. Então, depende muito qual é o objetivo para poder a gente estar aplicando a ionização. Então, basicamente, a ionização vai fazer o quê? Permeação de ativos. Isso aí tem que saber o básico, tá? Permeação de ativos. E ela tem o quê? Para poder fazer essa permeação de ativos, ela tem que estar com as cargas iguais, ou seja, positivo com positivo ou negativo com negativo. Por quê? Cargas iguais, elas fazem o quê? Se repelem. Quando elas se repelem, aquela carga, né, aquele íon, ele vai penetrar mais no tecido. Então, as indicações, né, para tratamentos, preventiva do envelhecimento, envolve só cutânea e silêncio de envelhecimento. Só contraindicação é para limpeza de pele, né, contraindicação, falta de uma limpeza de pele prévia, lesões na região a ser tratada, regiões com implantes metálicos, marca-passo, neoplasia e pessoas com sensibilidade à corrente. Quando eu vou, nem todas as contraindicações das correntes eu vou estar aqui falando com você, mas basicamente o que vocês têm que saber é que a maioria das contraindicações é ter alguma lesão na região,
implantes metálicos, marca-passo, neoplasia e sensibilidade à corrente. Essas são as indicações básicas da eletroterapia, tá? Então, a forma de aplicação da ionização, uma técnica que é equipamento com 2 eletrodos, o ativo, que normalmente apresenta de forma de rolete, que vai ficar com o terapeuta, e o passivo em forma de bastão metálico, ou um eletrodo de borracha ou uma placa metálica encapada com embebida, né, aquela esponja embebida em água. Então, o passivo que vai ficar com o cliente, tá? Então, temos aí um rolete ativo, que vai estar com o terapeuta, o equipamento e o passivo com o cliente. A penetração com maior ativos, no caso, nos primeiros 6 minutos da aplicação de corrente, então, no mínimo 6 minutos, podendo se estender até 12 até 20 minutos. Também vai depender do seu objetivo, beleza? E da quantidade ou tamanho da região a ser tratada. Aí temos também a eletrolift, né, que é relacionada com seus efeitos fisiológicos. É uma técnica. Diga, Ana. Rapidinho, uma pergunta. A ionização, por exemplo, numa limpeza de pele, ela é feita depois do que? Da extração? Sim, porque você tem que penetrar o ativo. Então tem que ser depois da extração. Por exemplo, se eu for colocar então uma máscara nutritiva, eu passo a ionização para a pele absorver todos os nutrientes que tem a máscara. Isso, exatamente. Você pode colocar um sérum, na verdade a gente aplica ela com um sérum ionizável para fazer a permeação desse ativo, desse sérum, entendeu? Sim, Um o sérum sérum, com ele já nutritivo, contém. Ah, tá, já ia perguntar. É que contém já a vitamina ou nutriente. algum nutriente. Isso, até a própria vitamina C. Entendeu? Nesse caso, a ionização, professora, ela seria basicamente na sequência do recurso de alta frequência, por exemplo, né? Sempre vai vir depois da extração, no Sim, caso. sim, depois da extração. Porque se você for antes da extração, você vai penetrar aí, mas você não vai penetrar ativo. Você vai estar penetrando as glândulas sebáceas, células, né, na verdade, né? O sebo da glândula sebácea. Tá? Então não vai estar penetrando o ativo. Aí não vai funcionar nada. Tem que limpar a pele, depois você está fazendo a aplicação, beleza? Eletrolísite é uma técnica, né, que é através do estímulo celular, através de uma agulha. Essa agulha tem sua frequência, sua intensidade em microamperes, tá? E que ela vai estar provocando uma inflamação controlada naquela região, fazendo com que, com essa inflamação, ela pode estar promovendo, né, colágeno e elastina com as indicações que para as rugas, né, estáticas ali presentes na sua paciente, no seu cliente ou em estrias, quando a gente fala de corporal, tá? Mas indicação para as rugas, qualquer tipo de ruga, sendo ela, na verdade, qualquer não, sendo ela estática, níveis elevados de hormônio, ou seja, contraindicação, níveis elevados de hormônio, tem exposição solar, procedimentos inflamatórios, alguma lesão na região, neoplasias, fototipos muito altos, fototipos baixos, e hipersensibilidade àquela corrente. Aí, quando eu falo forma de aplicação, eu tenho algumas formas de aplicação. Aplicação com agulha, né? Que no caso essa é uma forma de aplicação com agulha. Você pode estar fazendo um deslizamento na agulha no sulco da ruga, ou você pode estar fazendo arranhões, essas escariações também com a agulha, com a posição de 90 graus. Você também pode estar fazendo uma penetração com agulha, que chamamos de puntura, né, que é como se você estivesse costurando aquelas rugas com a ponta da agulha, né, chamamos de puntura, e só. E aí, após a aplicação, vocês podem estar colocando um ativo de acordo com a necessidade. Normalmente é o quê? Uma vitamina C, e logo após, ou um ácido hialurônico, ou um ativo à base de colágeno, tá?
Relacionado à técnica de aplicação, também os eletrodos, vai ter o uso dos eletrodos. O ativo de forma de agulha, que é inserido no porta-agulha, e em uma caneta é ligado o polo negativo da corrente. E o eletrodo passivo, que fica com a cliente, ou de várias formas, em bastão, de esponja, né, ou acoplado mesmo no tecido, com um eletrodo de borracha, com gel. A intensidade também vai de acordo com a sensibilidade dessa cliente, tá? Então, a corrente que, quando a gente aumenta a sensibilidade, vai depender muito da sensibilidade da cliente. Já o Daisy Crush, que também é uma modalidade terapêutica, que também dá para utilizar para pele oleosa, tá? Então, a técnica que facilita a retirada de excesso de secreções sebáceas, muito indicada para a pele acneica, seborreica, tá? E dá para poder tirar bastante aí o sebo e antes da limpeza de pele, tá? Dá para ser feito um protocolo também depois, uma sessão depois, né, da limpeza de pele, 4 dias depois também pode estar fazendo Daisy Crush, para equilibrar aí esse pH e equilibrar a produção da glândula sebácea, tá? O Daisy Crush também é feito da mesma maneira que a ionização e eletrolite, tá? Você vai ter aí um bastão, deixa eu ver aqui a forma de uso. Temos as indicações que eu já falei, né? Peles seborreicas, acneicas, tá? E relacionadas à parte capilar também, diminuição da oleosidade. E as contraindicações, alergia e hipersensibilidade à corrente, ou seja, alergia mais ao o produto que vai estar sendo utilizado, né, na corrente. Temos aqui também relacionado à forma de aplicação. Vai ser aplicado, né, no eletrodo, que vai estar enrolado, um eletrodo jacaré, que vai estar enrolado com algodão, e aí vai depender da solução que você vai utilizar. Se não, sendo uma solução detergente, tá? Que tenha a função de sabonificar o tecido, ou seja, de limpar o tecido mais profundo, você pode fazer com sabonete e ácido glicólico, ácido salicílico, e misturar ele um pouquinho com água, ou pode fazer com a trietanolamina, também é favorável, tá? Então, portanto, que ele consiga sugar e, ao mesmo tempo, o óleo, né, na verdade, a oleosidade, as células, as glândulas ali sebáceas, o sebo das glândulas sebáceas, para diminuir aquela oleosidade, tá? Então, deixa eu ver uma coisa assim interessante que... Ah, tá. A forma de aplicação dele, já do Daisy Crush, já vimos que a ionização tem que ser com os eletrodos, os polos iguais. O Daisy Crush já tem que ser os polos diferentes, ou seja, tem que ser um positivo e um negativo, tá? Lembrando aí, relacionada aos polos do Daisy Crush e ionização. Beleza. Vamos para o próximo. O que eu gostaria de falar com vocês aqui, deixa eu começar a falar logo, porque eu ia falar em ordem, mas eu vou falar logo aqui que eu acho que é mais interessante, tá? Temos aqui a corrente excitomotora. Essa corrente excitomotora, ela tem 3 tipos, na verdade eu coloquei aqui 2, mas na verdade são 3. 3 tipos de corrente, sendo uma farádica, a corrente alce e a corrente russa. A corrente farádica, né, também é uma corrente já de baixa frequência, que ela é polarizada até de 50 Hz, de 10 a 1000 Hz, tá? Normalmente, a estimulação deve ser realizada de maneira modulada, alternada, e o seu tempo no período de repouso para evitar o aparecimento de fadiga muscular. Então, temos que ter um tempo ali de repouso para evitar a fadiga. O tempo de repouso tem que ser igual ou maior ao tempo de contração. Tá? Então, o tempo de repouso é aquele tempo off, né? Ele tem que ser maior
do que o tempo ON, tá? Ou igual ou maior que o tempo ON. Mas isso aí a gente não vai adentrar muito. Mas o que eu queria falar com vocês relacionados aqui, ó. Deixa eu pular do nosso tempo. A corrente alça e a corrente russa. 2 pontos fundamentais que caem um asterisco. Corrente alça, ela tem 2.000 Hz. E a corrente russa, ela tem 2.500 Hz. São frequências estabelecidas da corrente, sendo que as duas são uma corrente de média frequência. Uma corrente de média frequência, ela vai de 2.000 Hz até 4.000 Hz. Mas a corrente alça, ela tem 2.000 Hz e a corrente russa tem 2.500 Hz. Beleza? Relacionado à duração ou largura de pulso, elas vão de 50 a 200 milissegundos, né, promovendo uma estimulação muscular relativamente confortável. Quando eu venho falando aqui relacionada às indicações e contraindicações, também cabe a mesma situação, da corrente alça e corrente russa. Também cabe asterisco aí nas indicações e contraindicações, beleza? Então, o que eu falo? Que as indicações tanto a corrente alça quanto a corrente russa. Ela é indicada para tratamento de flacidez, enrijecimento da musculatura, estímulo do fluxo sanguíneo e linfático. Ela também vai fazer o quê? É indicada para flacidez, tônus, fortalecimento da musculatura de forma artificial. A força também obtida por um estímulo não é funcional, ou seja, eu vou ter ali aquele estímulo, mas se eu não trabalhar a musculatura, não vai adiantar nada, tá? Ainda como contraindicação, cabe a combinação do treinamento específico do músculo a ser trabalhado, ou seja, se eu te passar ali para um protocolo com uma corrente alta, uma eletroestimulação, eu tenho que fazer com que ela faça uma ginástica facial em casa, faça movimentos, né, de uma ginástica facial em casa. Então, vocês vão ter que pesquisar alguns movimentos de ginástica facial para estar recomendando essa paciente, caso você queira trabalhar ela com esse sentido, com a paralisia facial, com um pós-operatório de face. Então, você precisa também estar dando esse estímulo a ela em casa, tá? Como eu falei que cabe asterisco das contraindicações também, que essas contraindicações servem tanto para corrente russa ou corrente alça, beleza? Gestantes, implantes metálicos, doenças cardíacas, epilepsia, feridas abertas, inflamações, miopatias graves e lesões musculares nervosas. Essas são as contraindicações, tanto da corrente russa quanto da corrente alça. Relacionado aos parâmetros e a forma de aplicação, eu não vou adentrar, porque é um pouquinho mais detalhado, e eu vou cobrar mais em N2, e um pouquinho mais, caso a gente avance para a prática, aí eu já vou estar cobrando, revisando e cobrando de vocês, tá? Mas fora isso, vai ficar só por aqui mesmo, né? Só tem as contraindicações. Parâmetros eu vou aprofundar um pouquinho mais depois, porque senão vai ficar muita informação. Beleza? Dúvidas? Dá uma passada para reforçar o quê, Rosilene? Você falou o quê? Dá uma passada para reforçar. Reforçar o quê? Qual assunto? Já falei sobre corrente galvânica, foi a primeira corrente que eu falei. Vamos aqui relacionada ao LED, que eu também acho muito importante vocês estarem colocando asterisco nos LEDs, porque foi um assunto que eu passei para vocês, mas não adentrei um pouquinho, né, de forma mais profunda. Mas eu vou estar falando com vocês sobre o LED, que eu acho que cabe um asterisco aí, beleza? Vamos lá.
Então, quando se fala de LED, que é diodo de emissor de luz, ou seja, uma luz emissora de diodo, tá? Então, o LED azul, que ele tem a frequência de 400 a 470 nanômetros, ele é eficaz em tratamento para a pele acneica, por sua propriedade, por suas propriedades combatentes de bactérias da superfície da pele, com também, né, como um tipo de bactéria, né, Propionibacterium acnes, que é um tipo de bactéria que ele também vai estar combatendo essa bactéria. Ele aumenta a hidratação tecidual da pele e é eficaz no clareamento de peles e olheiras. Ainda sobre o LED azul, né, ele tem um efeito clareador, como eu já falei ali, por formas específicas reativas de oxigênio, sendo essas absorvidas pela melanina, ou seja, por isso que ele é dado como clareador, porque ele na verdade, essa espécie reativa dos cromóforos, né, que eu estou falando aqui mais abaixo, então ele vai fazer o quê? É uma espécie reativa do oxigênio em si, vai estar ali, né, fazendo a absorção da melanina através desse LED azul, dessa luz azul. Diminuindo, ele vai diminuir a capacidade de absorver a luz, consequentemente clareando a mancha. Ou seja, vamos dizer, esse melanócito, ele vai impedir que aquele melanócito receba alguma luz outra externa e vai estar evitando, né, a absorção da luz. Ele como se fosse fazer uma camada e diminuir essa absorção da luz, tá? Clareando aquele tecido. É utilizado para identificar as bactérias por meio dos cromóforos. Os cromóforos são as luzes, tá? São bactérias que também, na bactéria não, são feixes de luz, tá? Os cromóforos são as bactérias, tá? Que tem essa reação com esse feixe de luz, conhecidos como porfinas, tá? Presentes no seu interior. A incidência dessa luz promove a morte dessa bactéria. Ou seja, quanto mais eu vou incidir esse LED azul, né, as bactérias porfinas, né, vão estar sendo eliminadas, né, através desses cromóforos, através desses feixes de luz. Ainda sobre o LED azul, ele tem um efeito hidratante no tecido, que quebra as moléculas de peróxido de hidrogênio, liberando água. Por isso que ele tem um efeito hidratante. Ele tem um efeito clareador por quebrar espécies reativas de oxigênio, sendo essas incorporadas na melanina, diminuindo a capacidade de absorver luz e clareando a pele. Também já falei relacionada a esse fator, né? Que ele vai estar sendo, como se fosse criar uma barreira ali na melanina para impedir que ela receba ou absorva luz, né? Clareando a mesma. Ou clareando mais, na verdade, o tecido. Já o LED verde, ele vai de 470 a 550 nanômetros de frequência, inibe os melanócitos, que promove a hiperpigmentação cutânea. Os seus efeitos no tecido têm a capacidade de estimular a síntese de proteica por ser absorvidas pelos cromóforos, denominadas ribossomos, sendo essas as organelas fundamentais para a produção da proteína. Em espécie, as fibras de colágeno e elastina. Então, ele vai o quê? Vai estar melhorando ali o colágeno e a elastina, vai estar estimulando a síntese de proteína, fazendo com que esse tecido ele consiga aumentar um pouquinho mais seu metabolismo, né? E melhorar também as fibras de colágeno e elastina. Ainda sobre o LED verde, temos aqui que ele tem ação drenante, melhorando a circulação sanguínea e linfática, diminui edemas, estimula a hidratação e tem efeito calmante, sendo indicada para peles sensíveis e para quem tem problemas de rosácea.
Não esqueça dos asteriscos. Temos o LED ambar, que é de 570 a 590 nanômetros de frequência, promove a síntese do colágeno e elastina, melhora a elasticidade das fibras e protegendo elas de ruptura. Então, se for colocar um LED verde com um LED ambar, também vai ser favorável, tá? Aumenta a microcirculação e estimula o metabolismo celular e melhora a hidratação tecidual. Já o LED vermelho, ele vai de 630 a 700 nanômetros, possui propriedades anti-inflamatórias, cicatrizantes, que atuam na prevenção de queloides, além de estimular a liberação de substâncias endógenas vasodilatadoras de forma natural, melhorando a microcirculação sanguínea. Então, eu posso aplicar ali essa LED vermelho. Também, depois de uma limpeza de pele, se eu fez uma extração, e eu também posso colocar um LED azul, para também agir de forma clareadora, também e bactericida ali no local, tá? Ainda sobre o LED vermelho, trata as camadas profundas da pele, transportando energia para as células por meio de radiação eletromagnética de baixa frequência. O LED, ele é de baixa frequência. Estimula a reparação tecidual, quanto associada aos cosméticos. Eu posso colocar um sérum e colocar o LED vermelho, cicatrizante, né, anti-inflamatório. Não causa nenhum dano no tecido, nenhum aumento da temperatura na superfície da pele. Qualquer um LED não vai estar aumentando a temperatura do tecido. Reação bioestimulante, regeneradora e promovendo o rejuvenescimento das células. Ou seja, para uma pele madura, para fazer o rejuvenescimento celular, indicando o LED vermelho, tá? Uma pele jovem, acneica, pode ser o quê? Um LED vermelho e azul. Uma pele mais madura, para rejuvenescimento facial, uma pele o verde e o vermelho. O verde porque ele é estimulante, né, ele drena, um pós-operatório, posso usar o verde, ele drena, né, a circulação sanguínea e linfática, diminui edema, estimula a hidratação e é calmante. Então, o LED verde também segue nesse critério, nessa indicação, tá? Está aí o LED. Pergunta sobre o LED ou os LEDs. A ordem. Prof, minha dúvida é sempre na ordem. Por exemplo, que nem os protocolos que a gente fez, né, de limpeza de pele. Eu fico meio confusa ainda na ordem que eu coloco isso. O LED. Cada recurso. Cada recurso. Tá. Então, vamos lá. Para você montar um protocolo e colocar o recurso, eu tenho que saber a finalidade do recurso. Tipo, o LED verde, vermelho ou azul. Ele vai fazer o quê? O vermelho, ele vai fazer uma ação anti-inflamatória e cicatrizante. Então, se eu inflamei o tecido, se eu machuquei o tecido e tem ali bactérias no local, ou para evitar que tenha bactérias no local, eu vou colocar o vermelho, porque ele é anti-inflamatório. Então, ele vai evitar bactérias ali no local e ele também vai ajudar, né, na cicatrização daquele tecido. Se eu tenho uma pele que eu também, ela está bem intereniada, está um pouquinho mais irritada, mas não está com nenhuma, eu não fiz nenhuma extração, né, mas só, passei um peeling um pouquinho mais abrasivo, mas eu quero acalmar ela, ou ter uma pele de um pós-operatório, né, então, o que é que eu faço? Eu vou e coloco aquela máscara, mas só que, para colocar o LED, tanto o azul, o verde ou vermelho, a ordem que você vai colocar, a forma que você vai colocar, normalmente é no final do tratamento, ou no momento que você estiver colocando a máscara. É o momento da máscara, é o momento do sérum, ali. Se eu fiz uma limpeza de pele, após a alta frequência, eu posso colocar uma máscara calmante ali e colocar o LED. Se eu fiz uma microcorrente, eu fiz uma ionização, pronto, fiz uma ionização, e eu quero aumentar ali aquela regeneração tecidual, né? Então, o que é que eu faço? Eu vou e coloco
o LED vermelho para aumentar aquela cicatrização ali tecidual. Ou eu coloco um LED verde, porque ele é bioestimulante também. Então, eu também posso colocar o verde ou colocar o vermelho, ou posso colocar o ambar, que ele está no meio desses dois, tá? Vamos dizer assim, a microcorrente. Como é que eu uso a microcorrente? Você vai utilizar a microcorrente depois que você fizer a higienização e esfoliação, você pode colocar fazer a microcorrente e colocar o ativo. Você tem que ver o que aquele equipamento faz para você encaixar ele ali no meio. Tipo, o vapor de ozônio e a máscara térmica. Já vou falando aqui do vapor de ozônio e a máscara térmica. Sabemos que o vapor de ozônio, ele é um umectante. A máscara térmica, ele vai dar o quê? A emoliência, mas só que ele também se torna umectante, mas ele não tem um calor úmido, a máscara térmica, ele tem um calor seco. O vapor de ozônio, além de ele ser umectante, ter um calor úmido, ou ter um vapor, né, um efeito de umedecer o vapor úmido, né, no tecido, ele também vai ter ação fungicida e bactericida, justamente por causa do ozônio, tá? Então, o vapor de ozônio, ele vai seguir esse critério de vapor de ozônio, tá? Então, por ele ser bactericida e ele ser fungicida. Então, a gente tem que também estar sabendo. Então, se ele é bactericida, fungicida, umectante e emoliente, qual o momento que eu tenho que colocar ele? Então, eu colocar ele para fazer a emoliência do meu tecido. A máscara térmica também, ela também vai promover um calor no tecido, vai fazer a vasodilatação e vai facilitar a emoliência. Então, qual o momento? Na parte da emoliência. O vapor de ozônio, além de fazer a emoliência, ele vai fazer a oxigenação tecidual. Então eu posso colocar um ativo para poder oxigenar esse tecido e penetrar esse ativo. Sim, também posso. Então ele também vai ter uma função de hidratação facial, tá? O vapor de ozônio. Conseguiu entender como a gente coloca mais ou menos os equipamentos? O que eu tenho que saber para que ele serve e encaixar ele ali. E sempre Sim. depois da limpeza, né, professor? Isso é regra para todos, né? É o que ele é. Cada recurso, eu percebi que sempre ele é aplicado sempre após a limpeza da pele, né? A higienização. Exatamente. Nunca Exatamente. aplicar antes Após a da limpeza. higienização. Não. A não ser o pine de diamante, mas sempre vai ser depois da higienização. Diamante ultrassônico, sempre, ou de cristal, sempre vai ser depois da higienização. Entenderam? Então, você tem que ver para que Sim. serve. Aí esses processos vão ser depois do peeling, no caso, né? Na hora da emoliência, ou depois da extração. Exatamente. O peeling é antes, porque ele segue o critério de higienização e esfoliação. Então, o peeling tem que entrar ali. Se for um peeling para esfoliar, entrar ali depois da higienização. E aí, os outros equipamentos, ele entra depois da limpeza de pele, depois da extração. Máscara, microcorrente, ionização. Desiclush, ele entra antes, ele entra como se fosse um esfoliante, porque ele vai fazer o quê? Diminuir o sebo, né, ali no local, então ele entra antes, tá? Ele entra na hora do peeling, né, prof? Ou depois do peeling. Ele entra, exatamente, ou na hora do peeling ou depois do peeling. Assim, professora, se a função do recurso é a limpeza, no caso do desencruste, aí no caso é antes. Se é hidratação, outros benefícios, aí a pele já tem que estar limpa, já tem que ser extraído de comedões, não é isso? Perfeito, isso mesmo. Perfeito. Se eu tenho um recurso que ele vai fazer um benefício, eu tenho que primeiro limpar a pele para depois colocar ele. Se ele está dentro daquele benefício, você coloca ele antes da extração. Porque, como a senhora falou mais cedo, né, os ossos têm que estar liberados. Então, se coloca antes dos ossos serem liberados, estarem limpos,
vai levar para dentro da pele as toxinas, e não a hidratação, né? Exatamente. Exatamente. Segue esse raciocínio aí, tá, gente? Não esquece, não. Outra coisa importante que eu queria falar com vocês também é uma pergunta, né? Importante. A alta frequência, cadê aqui? Eu não abri a alta frequência, mas eu tenho que falar dela. Alta frequência. Temos aqui o vapor de ozônio, cadê ele? O vapor de ozônio, tá? E como eu falei com vocês, né? Ele tem ação, o calor úmido. Tá? O vapor de ozônio, vocês já estão sabendo, né? Tem um efeito terapêutico mequitante, aumento da carga hídrica, vasodilatação, ação emoliente, tá? Ele também é bactericida, fungicida e oxigenante devido ao ozônio, beleza? Qual é o outro equipamento aqui? Vamos à alta frequência. Da alta frequência, temos que colocar um asterisco nela. Temos que colocar um asterisco aqui na alta frequência. A alta frequência já sabe que o gerador de frequência, que ele usa um eletrodo de vidro, a base metálica, ele também tem a função de bactericida. Então, o vapor de ozônio em alta frequência, eles têm essa função de bactericida, germicida e fungicida. Beleza? Então, são dois equipamentos que têm essa mesma, vamos dizer assim, a mesma função, tá? Então, falamos sobre o efeito fisiológico da alta frequência, que ele tem um efeito térmico, que ele tem um efeito vasodilatador e hiperemia. Ele também tem um aumento da oxigenação celular. Ele também faz as indicações dele, além de ser bactericida, fungicida e germicida e antisséptica. Ele vai ter tratamentos para peles acneicas, desinfecção do couro cabeludo, pós-depilação para amenizar o quadro de foliculite, protocolo de limpeza de pele, hidratação e revitalização cutânea. As suas contraindicações é o marca-passo cardíaco, gestão e distúrbio à sensibilidade do equipamento. Relacionado aqui, né, a formas de aplicação, técnica de aplicação também vai variando relacionado ao tempo, de 3 a 5 minutos ou até 10, dependendo do tamanho do rosto e seu objetivo. A intensidade também vai ser de acordo com o conforto do cliente. Lembrando que quanto maior a entrada, na verdade, quanto maior o eletrodo, né, menor a intensidade da corrente, quanto menor o eletrodo, a ponta dele, maior a intensidade, tá? Então, temos aqui as formas de aplicação, técnica de aplicação que requer um asterisco, né? Temos a técnica de aplicação direta, que utiliza o eletrodo cebolão e o cebolinha, que eu venho diretamente no tecido, direto, com gaze, após uma limpeza de pele, diretamente no tecido, vou e faço ali, vou passando o eletrodo, dando aquela função da alta frequência. Temos outra forma de aplicação, a técnica de aplicação, a técnica indireta, né? Como é indireta? Eu utilizo o eletrodo saturador, e a cliente vai estar segurando o saturador e vai estar segurando o eletrodo, né? O porta-eletrodo. Então, vai ter o saturador aqui, o eletrodo, e o porta-eletrodo, a cliente vai estar segurando. Vocês vão colocar o ativo e vai fazer o quê? O tamborilamento. Essa é uma forma indireta. Por que indireta? Porque a cliente que vai estar sentindo o tamborilamento da corrente. Eu não vou estar aplicando diretamente o eletrodo no rosto, é uma forma indireta, tá? Outra forma, a forma de aplicação à distância, Prof, ou com faiscamento. Oi. licença, essa do que a senhora falou indireto, é geralmente quando a cliente tem a pele sensível, porque é do que ela vai sentir, né? Não, não é que ela tenha a pele sensível. É que você quer aplicar algum ativo com a alta frequência
essa forma vai ser uma forma de aplicação do ativo. Entendi. Entendeu? A forma de aplicação do ativo, que vai ser a forma de aplicação indireta. E aqui a aplicação será de modo indireta, pois está segurando o eletrodo, e no caso o porta-eletrodo é o cliente. Então, o cliente vai estar segurando o eletrodo e o porta-eletrodo. O profissional trabalha com as mãos sobre a face da cliente, fazendo com que a corrente chegue até a região que está em contato com a mão, dando uma sensação semelhante ao procedimento de aplicação direta do eletrodo. Então, a mão da cliente que vai ser uma aplicação direta, mas a técnica de aplicação com a alta frequência vai ser indireta, tá? Tem a aplicação à distância ou com faíscas, né? Que aí essa aplicação é feita com cauterizador, que é mais para aquela situação que a gente faz uma extração de uma pápula, uma pústula, ou não faz a extração, tem ali uma Arkin, né? Grau 3, quase grau 4. Eu não quero mexer, eu não vou mexer, eu venho com cauterizador em cima dela e vou e provoco essa chuva de faísca, né, à distância. Então, eu não vou encostar o eletrodo, porque o eletrodo de bico de beija-flor, né, então ele vai estar nessa posição e eu não vou encostar, porque se eu encostar, a carga ali elétrica é muito alta. Então, se eu encostar, pode queimar. Então, eu venho uma distância com intensidade maior, mas a distância para provocar esse faiscamento, tá? Então, é a distância. Contanto que essa aplicação, ela não pode demorar mais do que 1 minuto, tá? Tem que ser alguns segundos ali no local, e não causa queimação, queimadura. E aqui temos as manobras de aplicação. Então, temos aqui a técnica de aplicação e temos algumas manobras de aplicação, que é totalmente diferente. Na verdade, utilizamos os eletrodos, né? Mas só que vocês não confundam a técnica de aplicação com manobras de aplicação. Então, essa manobra de fluxação é com o aparelho em contato com a pele, com intensidade mínima, tá? Promovendo um deslizamento lento em peles sensíveis e congestionadas. Então, eu tenho uma pele sensível, eu não quero agredir muito, então eu venho ali com intensidade mínima e vou fazendo movimentos lentos, né, naquela pele, descongestionando o tecido. Então, de uma forma leve e suave. Então, chama de fluxação. Como eu quero fazer o faiscamento direto, né, eu venho com essa manobra de faiscamento direto, com um eletrodo, né, um eletrodo cebolão e cebolinha. Ele vai estar fazendo faiscamento direto, mas só com cebolão e cebolinha. Ele vai estar diretamente no tecido, tá? E vai provocar esse faiscamento. Como assim? Então, eu venho com cebolão e cebolinha na pele, no tecido, eu aumento um pouquinho a frequência e vou, né, dando leves batidinhas naquela região, né, na pele desvitalizada, como se fosse eu estiver estimulando aquele tecido, né, batendo ali naquela região. E temos também outra forma, que é a fulguração, que é o faiscamento direto de 3 a 5 segundos na área a ser tratada, indicada para auxiliar na cauterização das pústulas e cicatrização. Essa fulguração, ela também entra no critério da aplicação à distância, tá? Que chamamos de a manobra de fulguração, tá? Aplicação à distância, mas com a manobra de fulguração, beleza? Conseguiram entender? Aqui estão os eletrodos, tá? E tem o tipo de eletrodo pente, estandarte bem pequeno, que é a cebolinha, o estandarte grande, cebolão, cauterizador, tá? Que é aquela manobra de faiscamento, que é o bico de beija-flor. A forquilha, que é mais para usado em braços, pescoços e mamas. E o saturador, que é aumentar a vascularização do tecido aplicando cosmético, ou seja, de forma indireta, tá? Lembrando aí, beleza?
Então, acho que eu consegui passar. Ah, e os pins, né, deixa eu falar aqui da microcorrente. Microcorrente, você já sabe que a microcorrente é conhecida comumente, pode ser apresentada com corrente de contínua ou pulsada, né? Ela tem amplitude de 1000 microamperes, né? É uma corrente de baixa frequência. É uma corrente subsensorial, por quê? Porque ela vai imitar os estímulos do corpo humano, então ela vai ter, os sinais dela são tão minuciosos que o cliente não vai sentir. Então, nós não sentimos o estímulo naquela corrente, por isso que ela é microcorrente, ela não consegue sentir os estímulos dela. Então, ela tem como efeito fisiológico restabelecimento da bioeletricidade tecidual, temos aqui um incremento da síntese de ATP, temos também como efeito fisiológico aumento do transporte da membrana, síntese de proteína, transporte do ativo de aminoácidos, o aminoácido, o transporte desse aminoácido, ela vai facilitar, porque o aminoácido é uma molécula grande, então ela acaba facilitando o seu transporte. Os efeitos terapêuticos da microcorrente, ela tem como efeito terapêutico analgesia, reparação tecidual, antes de ser ele é anti-inflamatório e bactericida. Mas quando a gente fala de, se eu perguntar, quais são dois equipamentos, como eu perguntei, né? Dois equipamentos que têm a mesma função de bactericida e fungicida. A microcorrente entra como bactericida, mas ela não é um fator primordial. O primordial da microcorrente, fazer a reparação tecidual. Ela é anti-inflamatória e, ao mesmo tempo, por ela ser anti-inflamatória, aumentar essa oxigenação local e ela vai acabar sendo, né, bactericida ali na região, tá? Forma de aplicação, né, com eletrodo de ponteira, composto de material metálico, tá? Fazendo deslizamento sobre a pele, né, com os produtos à base de água, deixa eu tirar aqui esse usados. Produtos à base de água em forma de gel ou solução fisiológica, tá? Então, eu posso aplicar, fazer a microcorrente, e ela vai estar fazendo a reparação tecidual, melhorando ali o aporte sanguíneo, tal, regenerando o tecido, mas depois eu posso aplicar um ativo para poder melhorar ali, ou colocando uma máscara nutritiva, de colágeno, ou calmante, ou cicatrizante ali também, para melhorar essa situação, tá? Dicas de protocolo aí, viu? Aí tem a técnica de aplicação, que vai fazendo deslizamento drenante, pinçamento, afastamento de ruga e deslizamento imenso. As indicações da microcorrente é um pós-pile com o objetivo de normalizar a camada da pele, estimular a regeneração. Um pós-operatório imediato, objetivando a rápida resolução, que é edema, diminuir edema, dor e hematoma, inflamação e aceleração da cicatriz. E uma acne, no caso, né? Um pós-limpeza de pele com ação anti-inflamatória, bactericida e cicatrizante, tá? Outra dica é que utiliza a microcorrente. E a prevenção do envelhecimento. Contraindicações. Oi. Teve naquele dia de protocolos que a gente estava fazendo, mas era em estética facial até, que a gente chocou dois procedimentos que não podiam ser feitos, não é que não, a senhora disse que não podia mesmo ser feitos no mesmo dia, seria importante fazer um dia, aí no próximo tratamento seria alta frequência e microcorrente juntas, ou microcorrente LED juntos, eu não lembro. Microcorrente LED. Ah, tá. Ou é alta frequência. Alta frequência, se você for fazer a limpeza de pele, automaticamente você vai usar alta frequência, independente. Mas só que aí depois da alta frequência você pode usar outro recurso. Agora não cabe, tipo assim, você utilizar
Microcorrente, depois o LED. Aí você tem que, na verdade, cabe sim, você pode utilizar, mas eu sempre falo de acordo com o tempo ou o estímulo do tecido. O tecido ele tem que entender apenas alguns estímulos, né? Então, na verdade, você tem que ver o que você quer, o objetivo do, do seu cliente, né? O objetivo de tratamento. Ah, eu quero fazer a cicatrização e o estímulo tecidual, então eu vou fazer a anticorrente. Ah, mas só que tem um LED que também faz a cicatrização e é anti-inflamatório e faz estímulo tecidual, que é o LED vermelho. Ah, o que que eu... Ah, então eu vou colocar ele também. Mas só que você pode intensificar, entendeu? Mas só que aí o tecido vai entender como, né? Então tem que ver como é que o tecido vai entender esses dois fatores, porque o LED vermelho vai ser através da luz, através dos cromóforos, e a microcorrente vai ser através das correntes elétricas, né? Essa bioestimulação elétrica. Então os dois você tem que ver se cabe ou não no seu tempo também, né? Porque ele pode dizer, pode fazer, mas só que o estímulo ali vai ser muito estímulo para pouco tempo, né, essa regeneração tecidual. Então, temos que pensar relacionado a isso. Posso colocar no meu protocolo, mas eu tenho que saber se aquele estímulo vai dar certo, né? Muita informação uma vez só. O rosto ele é pequeno, a face ele é pequena, e ela é um músculo vascularizado. Então, ela pode estar recebendo uma resposta, e aí daqui a pouco, quando ela estiver se adaptando com a resposta, você vai e coloca a outra, né, ao mesmo tempo. Então, tem que pensar relacionado a isso, tá? Então, mais algumas dúvidas? Relacionado ao PIN, hoje já foi a última aula, temos os 3 PINs, né, o físico, o mecânico e o químico. Dentro do físico tem os grânulos maiores e menores. Dentro do PIN mecânico tem os 3 PINs mecânicos, né? Isso vocês já sabem. E tem o piriquímico, tá? E aí o piriquímico, vocês também têm que saber o ativo para poder estar colocando ele em prática. Tá ok? É o de cristal do diamante, né, professor? Isso, mecânica é cristal, diamante e ultrassônico, não esqueça. Beleza. Cristal, diamante e ultrassônico. Ok. Então, beijos. Até daqui a 3 minutos. Já vou abrir a prova. Aproveitar que vai estar fresquinha para vocês. Ok? Aguardo vocês lá no link da teórica, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida. Nayara, acho que são 11 questões, sendo, acho que tem 3 ou 4 discursivos, não lembro. Tá? Beijos, até mais. Deixa eu olhar aqui a prova agora.